Estamos mais uma vez aqui gravando essa videoaula, dando continuidade na nossa escola bíblica dominical. Me sinto muito feliz, honrado de estar começando mais um trimestre e ela tem como tema a Igreja Eleita, baseada na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Que Deus venha nos abençoar, que Deus continue lhe abençoando por estar aí aprendendo conosco nesta aula e que Deus possa iluminar a nossa mente, que possamos trazer grandes lições e reflexões à luz da palavra de Deus. Meus irmãos, a primeira lição, uma lição introdutória, uma lição mais panorâmica, que tem a ideia de trazer para nós aí pontos gerais sobre Éfeso ou a carta aos Efésios, para nós nos situarmos, para nós aí poder organizar nosso pensamento, para nas próximas lições aprofundarmos a cada ponto, a cada capítulo, a cada tema inserido dentro dessa lição. O nosso textuário, a nossa lição, ela tem por título A Carta aos Efésios, Saudação aos Destinatários. O textuário diz: A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da graça do Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 2. A verdade prática, ela diz: a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. A leitura bíblica em classe, ela está em Efésios capítulo 1, versículo 1 e versículo 2, e Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 1 e ao versículo 7. Pois bem, a nossa introdução, eu vou ler, e ela diz, acompanhe na sua revista, ela diz assim: a epístola aos Efésios é denominada de a coroa dos escritos de Paulo, e ainda de a rainha das epístolas. Nela, o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Cristo Jesus. Nesta lição, estudaremos aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante esse estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e o aperfeiçoamento da vida cristã. Pois bem, pelo que nós já vemos na introdução, ela tem por ideia apresentar para nós um panorama e ela já faz a primeira menção para nós. Efésios sendo a rainha das epístolas ou como ele diz aqui em outra expressão, ele chama de a coroa dos escritos de Paulo. Bom, antes de entrar nos tópicos, por que isso? Porque Efésios tem algumas peculiaridades e algumas doutrinas bem interessantes para nós. Enquanto que Romanos, enquanto que Gálatas, Coríntios, ela tem abordagens importantíssimas de grande cunho para nós, Efésios vai tratar de coisas relacionadas às bênçãos celestiais, vai tratar sobre as questões espirituais mais acima, vai tratar da igreja não no sentido local, não no sentido terreno, mas vai tratar a igreja como igreja universal, sem aquela demanda local de denominação, de qualquer coisa nesse sentido, mas no âmbito geral. Vai enfocar Cristo como a cabeça, vai enfocar a igreja como o corpo de Cristo, vai nos apresentar o Espírito Santo como o selo da nossa salvação. Então ela tem ideias que levam para nós, melhor dizendo, o contexto mais superior da doutrina de Cristo, sobre as coisas espirituais. Ela vai tratar sobre as bênçãos do porvir, sobre a espiritualidade do crente. Isso é importante e nós vamos ver nas próximas lições, aprofundando tema a tema, tópico a tópico. Pois bem, o primeiro tópico desta lição, ela vai tratar conosco sobre a autoria e a data. E aí tem 4 pontos: a autoria, a assinatura apostólica, a epístola da prisão e a data. Pois bem, quem foi o autor desta carta? Bom, o versículo 1 e o capítulo 1 do versículo 1 de Efésios já vai nos dar a diretriz de quem foi o autor. Vamos ler. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. A partir daqui, nós já temos a primeira direção sobre quem foi o autor. Paulo, que do hebraico
é o mesmo Saulo, aquele de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Paulo é o seu nome grego ou o seu nome gentílico, enquanto que Saulo é o seu nome hebraico. Eu quero chamar a atenção dos irmãos que não foi porque depois que Paulo se converteu ao cristianismo que ele começou a se chamar Paulo. Ele já tinha esses dois nomes. A diferença é, por uma questão evangelística, eu vou tratar isso lá na frente, ele prefere adotar o seu nome e ser chamado de Paulo, ok? Então, a carta aos Efésios já dá o primeiro ponto sobre quem é o autor. Este autor era Paulo. É bem interessante que quando nós comparamos a carta aos Efésios com Colossenses, com Filemon, com Romanos, nós vemos ali expressões verbais muito próximas, bem parecida com o estilo de escrita de Paulo. Então, há poucas refutações de quem realmente escreveu essa carta, há pouco debate em relação a isso, ok? É interessante destacar que Paulo ele tem essa ideia e essa expressão, essa característica muito presente nas suas cartas, principalmente nas suas introduções. Se nós compararmos a introdução de Coríntios, a introdução de Gálatas, a introdução de Efésios, nós vamos ver que elas são bem parecidas, é bem o estilo de Paulo. Por isso, já pegando o registro do versículo 1, que o autor da carta ele já se identifica, comparando com os outros estilos, nós já temos a ideia de que foi ele o escritor desta carta. É interessante também, meus irmãos, quando e aonde essa carta foi escrita. Em meados de 60 a 62 depois de Cristo, período este em que Paulo estava preso em Roma. Lembre-se, irmãos, que Atos dos Apóstolos ele termina justamente com Paulo sendo encaminhado para as prisões em Roma. Mas não é porque termina Atos dos Apóstolos ali que significa que Paulo morre aí. Não é isso. Depois disso, aconteceu grandes coisas e as cartas nos demonstram isso. A carta aos Efésios foi escrita quando Paulo estava preso em Roma e a própria carta nos dá algumas características. No capítulo 3, no versículo 1, no capítulo 4, versículo 1, no capítulo 6, versículo 20, mostra as características: prisioneiro em Jesus Cristo, o preso do Senhor, embaixador em cadeias. São características que remetem à prisão de Paulo. Esta carta ela faz parte de um grupo de cartas que nós chamamos de epístolas da prisão. Acompanhada de Efésios, temos também Colossenses, Filipenses e Filemon. Cartas estas, todas escritas quando Paulo estava preso, e que foi o portador da carta Tíquico. É importante destacar essa pessoa aí. Lá em Efésios vai dar o nome dele. Efésios capítulo 6, o versículo 21, onde Tíquico, era o portador desta carta e o responsável de direcionar a cada uma dos seus destinatários, ok? Pois bem, no tópico 2, ele vai tratar quem é o destinatário da carta aos Efésios. Bom, já temos aí pelo seu próprio título que o destinatário era os Efésios, mas eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui que quando nós falamos destinatários, os destinatários são os Efésios ou os irmãos na cidade de Éfeso, eu preciso deixar bem claro que Éfeso era a cidade capital da Ásia Menor. E, portanto, era uma cidade que tinha uma grande número de pessoas ali. Entretanto, quando nós estudamos e comparamos esta carta com as demais, percebemos que Paulo ele não vai tratar de problemas específicos da cidade ou daquela região, diferentemente de Corinto, onde Paulo ele gasta bastante tempo tratando de assuntos e problemas pontuais daquela igreja. Aqui em Éfeso, ele vai dar uma ideia, uma doutrina para nós, revelações interessantíssimas, não pontuais somente daquela cidade, mas para o eleito e conhecimento maior dos irmãos. Portanto,
No segundo tópico, ele vai tratar sobre a cidade de Éfeso e a sua religiosidade. Eu preparei aos irmãos, ao fazer a pesquisa preparando esta videoaula, um vídeo muito didático e curto que eu vou introduzir aqui aos irmãos, que vai tratar sobre esses dois tópicos. Eu vou deixar o link na descrição sobre os autores do vídeo, e o vídeo ele está editado. Ou seja, ele não está completo, somente eu deixei a parte que trata sobre os dois pontos aí, a cidade de Éfeso e a sua religiosidade. Por quê? Porque ali ele vai ter algumas imagens, alguns vídeos, vai trazer algumas curiosidades aos irmãos, que vai ficar melhor para aprofundar e enriquecer a nossa aula. O restante do vídeo, que vai aprofundar mais sobre os deuses da cidade de Éfeso, é a continuidade do vídeo e que os irmãos podem assistir o vídeo completo no link que eu vou deixar aqui na descrição. Vamos ver o método histórico. Primeiro, nós vamos ver a cidade de Éfeso. Ela era uma das principais cidades da província de Roma, da Ásia Menor. Era considerada a capital e uma cidade muito cultural, onde tinha uma das maiores bibliotecas da região. Ela também tinha uma localização estratégica. Ela era uma cidade portuária, porém banhada pelo rio Cáster. Quando as outras cidades, banhadas por mar, sofriam inundações, Éfeso permanecia ilesa e todos os navios passavam por ela. Então era uma cidade com uma rotatividade muito grande. Na cidade de Éfeso também existia adoração à grande deusa Diana na época. Existia um templo muito grande naquela região. Possuíam também montes chamados Touros e Pion, que eram regiões onde se alistavam desde o mar Egeu, onde se era possível ter uma visão do templo de Diana, que era aproximadamente de 6 quilômetros. Tudo na cidade de Éfeso girava em torno desse templo e da adoração a essa deusa. Existiam comerciantes que vendiam coisas referentes à deusa Diana. Então a movimentação na cidade, por causa do templo, era muito grande. E o comércio girava em torno deste templo. Para você entrar na cidade de Éfeso, você pagava como se fosse um ingresso. Você tinha que pagar um preço para poder entrar na cidade. Tanto para conhecer o templo, quanto para conhecer o esplendor da cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso possuía um anfiteatro que cabia por volta de 40 a 50 mil pessoas. E é neste lugar que ocorre o tumulto relatado no livro de Atos, capítulo 19, versículo 23. A cidade era tão desenvolvida que naquela época eles também possuíam latrinas para o banheiro público. A cidade de Éfeso também era conhecida pela tradição na área de mágica e ocultismo, como foi relatado no livro de Atos, capítulo 19, versículo 18 e 19. Naquele tempo também acontecia o escrito efesino. Isso era um livro de simpatias para problemas do cotidiano. Este livro era muito valioso naquela época. Além da deusa Diana, a magia e o ocultismo também eram muito fortes na Bem didático, bem interessante, né, irmãos? Vamos lá. O terceiro ponto, que a igreja de Éfeso, como nós vimos, é uma cidade extremamente idólatra, uma cidade comercial que tinha como centro comercial a religião, a religiosidade. Então Paulo, quando entra e chega nessa cidade, ele encontra, e o Atos dos Apóstolos, capítulo 19, vai dizer que quando Paulo ele vai para Éfeso, ele encontra ali 12 pessoas ou 12 varões, a qual eles tinham conhecido o Evangelho, e aí Paulo pergunta se eles haviam recebido o Espírito Santo. E aí Atos capítulo 19, versículo 2, ele vai dialogar com esses irmãos. Quando esses irmãos respondem que não, Paulo então coloca sua mão sobre eles, eles recebem o Espírito Santo. Paulo, por um período de tempo, vai na sinagoga dos judeus para poder apregoar o evangelho, mas ele foi rejeitado ao ponto de sair dali e focar, direcionar a sua pregação aos gentios, aqueles que não eram judeus. Numa região, numa casa ou algum tipo de estabelecimento de um homem chamado Tirano. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 9. Nesse período, ele fica aproximadamente
aproximadamente 2 anos ministrando. E a Bíblia diz que através das pregações, e Deus usava Paulo de uma maneira tão tremenda que até mesmo seus lenços e aventais eram levados aos enfermos e eles eram curados. A manifestação do poder de Deus através da vida de Paulo. Então, a igreja de Éfeso, naquele período, foi marcada, primeiro, pela rejeição dos judeus em receber o evangelho. Entretanto, em contrapartida, maravilhas eram manifestas diante dos gentios. Bom, uma outra característica sobre a carta do apóstolo Paulo aos Efésios é o seu estilo de saudação. Comparando mais uma vez as cartas, nós percebemos que a carta aos Efésios foi uma carta que teve uma saudação um pouco mais sucinta, mais resumida, mais direcionada. Alguns pensadores acreditam que o motivo disto é que ela não era direcionada especificamente aos Efésios. E é o que me chama a atenção, irmãos. Acompanhem comigo Efésios, capítulo 1, mais uma vez. É interessante que Paulo ele nos dá umas verdades, apresenta algumas verdades aqui. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Se nós compararmos esse mesmo versículo com Gálatas, capítulo 1, versículo 1, ele mostra que não por vontade humana ou do homem. O que ele quer apresentar? Que a sua autoridade apostólica ela não foi imputada por homens, diferentemente dos 12 apóstolos, ou aquele que substituiu Judas, na qual foi direcionado pelo grupo apostólico o seu apostolado. No caso de Paulo, a sua autoridade apostólica ela veio diretamente de Jesus Cristo, não tendo como intermediário nenhum homem. Isso fica muito evidente quando estudamos a conversão de Paulo em Atos capítulo 9. E aí é característico, ele fala isso, pela vontade de Deus, quer dizer, não pela vontade humana, não por uma direção humana, mas diretamente diretamente de Deus. E ele fala aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Eu quero chamar a atenção que alguns escritos bem antigos, de Colossenses, do grego, de Colossenses e de Efésios, ela não tem essa menção que estão em Éfeso. Ou que dá uma ideia para nós, então, que a carta aos Efésios, ela não foi direcionada especificamente a eles, mas para todos daquela região, tomando ali toda a região da Ásia Menor. Ok, irmãos? Pois bem, nós vamos agora aqui ao terceiro tópico, que é o propósito e a mensagem. O propósito e a mensagem, que é o terceiro tópico. E aí nós vamos tratar sobre qual foi o propósito de Paulo em escrever esta carta e qual era o conteúdo, a mensagem que tinha dentro dela. Bom, é importante nós destacarmos que diante do destinatário, que eram pessoas novas convertidas, mas eram cristãs que já conheceram o Evangelho, Paulo está ali para apresentar a eles Cristo de uma maneira mais profunda, apresentando Cristo como a cabeça da igreja e a igreja sendo o corpo de Cristo. Não tinha nenhum problema específico para tratar naquela igreja. Então ele usa todo o tempo para apresentar aos irmãos ali as verdades do Evangelho sobre a posição cristã ou as alturas da posição cristã, mostrando que estamos em um elevado nível e como cristãos precisamos, dentro deste nível, ter uma postura diferenciada, ter uma forma de agir diante da sociedade diferenciada e ter a esperança das bênçãos que são sobrenaturais. Não estão alicerçadas a este mundo, mas elas estão vinculadas às questões espirituais. Por isso, eu trago aos irmãos aqui algum comentário do teólogo grande que ele diz assim: Efésios não trata do aspecto terrestre, por assim dizer, da nossa posição, como se apresenta em Romanos e Gálatas. Não lemos nem mortos ao pecado, nem à lei, nem crucificado ao mundo.
Aqui somos criados em Cristo Jesus, vivificados neles e elevados e sentados com ele nos lugares celestiais. O que quer dizer, irmãos? Se nós fôssemos passar uma linha horizontal para poder fazer a categorização dessas cartas, nós colocamos essa linha e colocando Romanos e Gálatas na parte de baixo, na qual eles vão tratar sobre a salvação no aspecto mais terrestre, ou seja, onde vai tratar sobre o fundamento da lei, vai tratar sobre a salvação, sobre a restauração do homem e assim por diante. E Efésios fica na categoria de cima, no qual ele vai tratar sobre a salvação, sim, mas ele vai tratar a salvação num aspecto celestial. Ele vai tratar numa perspectiva do alto, enquanto que Romanos vai tratar sobre a salvação, a justificação, a nossa comunhão com Deus, de um estado caído para uma nova criatura, sendo vivificados e assim vivendo neste mundo até ao arrebatamento. A Efésios ele vai tratar numa perspectiva celestial, de que na conversão, na salvação, sobre as coisas espirituais e celestiais. Ele vai tratar sobre as bênçãos numa perspectiva celestial. Deu para entender, irmãos? Então a perspectiva muda, é numa posição superior, numa visão superior de todas as coisas. O que nos deixa essa carta ela ser tão interessante é que, como Paulo ele não precisa tratar de assuntos específicos e problemas específicos, então ele vai nos deixar aqui, irmãos, um tratado teológico importantíssimo. Um tratado sobre a questão da eleição, da predestinação, e nós vamos tratar isso nas próximas lições. Vai tratar sobre o amor de Cristo de uma perspectiva muito mais abrangente e a universalização da igreja. Na igreja no sentido universal, completo, pleno, onde todos podem estar inseridos desde que creem em Jesus como seu único e verdadeiro Salvador. A mensagem que Paulo ele vai destacar, e o comentarista ele vai fazer uma divisão para nós em duas temáticas. Eu vou adicionar mais outras daqui a pouco. Mas o comentarista, pastor Douglas Batista, ele vai tratar da seguinte maneira: Jesus Cristo, a cabeça, e a igreja, o corpo. E aí ele classifica em 5 pontos. Sendo o primeiro a consumação do plano eterno de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, a atuação do Espírito Santo como penhor da experiência da salvação, a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo, a revelação dos mistérios da vontade de Deus por obra do Espírito Santo, e um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito, na frutificação, na adoração e na intercessão no Espírito. Bom, Efésios, então, como ele vai tratar uma perspectiva superior, ele vai apresentar Jesus Cristo como a cabeça da igreja. Efésios capítulo 1 e o versículo 3 diz assim: Bendito o Deus e nosso Pai e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Perceba, Paulo ele vai apresentar aqui uma herança que tem para nós, que são as bênçãos. Mas essas bênçãos sempre estarão atreladas a Cristo. Nós vamos ver nesta carta sempre um vínculo com Jesus Cristo. Versículo 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, diante dele. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Mais uma vez, menção sobre Jesus Cristo. Diante disto, e apresentando alguns pontos, ele vai mostrar para nós que, além da bênção preparada para nós, aqueles que têm um vínculo com Jesus Cristo, ele vai mostrar que Cristo, sendo a cabeça da igreja, ele é o autor da salvação. E sendo o autor da salvação, ele nos dá a sua graça, o favor imerecido, a qual não tem vínculo com nenhuma obra humana. E aí o capítulo 2, ele vai tratar sobre isso. Estávamos mortos em nossos próprios delitos, mas pela sua graça nós somos salvos por meio da fé, não por obras. E aí é interessante,
Quando Cristo é colocado nesse prisma na cabeça, o líder, o primeiro, nós vemos que todas as consequências benéficas, as benevolências, as bênçãos, a salvação, ela tem como origem intermédio Cristo. E aí ele vai tratar sobre todo esse processo da salvação numa perspectiva espiritual, a qual, sendo Cristo o autor e consumador da nossa salvação, nós temos a garantia, o Espírito Santo. Efésios vai desenrolar toda essa ideia para nós nas próximas lições. Aí nós vamos ver ponto a ponto essa ideia aqui. Então, nós vamos aprofundar nas próximas lições Jesus Cristo, o cabeça da igreja, o líder da igreja, aquele no qual nós precisamos nos espelhar, e ele vai tratar a igreja como corpo de Cristo, mas não só no sentido terreno, terrestre, mas no sentido espiritual, irmãos. E dando essa ênfase no sentido espiritual, vai nos apresentar as bênçãos da igreja, ou as bênçãos que a igreja tem como promessa, vai nos apresentar a partir do capítulo 5 e o capítulo 6, a postura da igreja diante de algumas situações. E aí ele pontua algumas situações características daquela cidade de Éfeso, mas que é bem interessante, capítulo 5 e capítulo 6. E no final do capítulo 6, ele vai tratar também numa perspectiva espiritual, uma perspectiva que não está no nível terrestre, sobre as armaduras de Deus que estão ali dispostas ao crente, que aí no sentido espiritual, o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada que é a palavra e assim por diante. Tudo no aspecto espiritual, no aspecto celestial. Concluindo então, irmãos, a epístola revela um elaborado resumo da salvação e as suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja, a batalhar contra as forças das trevas. Então, perceba, nós vamos aqui tratar, sendo a igreja o corpo de Cristo, e tendo essa grande honra e glória de ser participantes com Cristo, nós tendo ali uma posição privilegiada, uma posição elevada, requer de nós também deveres muito intensos, que é o da santidade, uma postura espiritual muito elevada. Então nós vamos ver no sentido amplo da espiritualidade e como essa espiritualidade nos cobra uma postura de santidade também muito elevada. Que Deus possa nos abençoar nesse novo trimestre e diante das adversidades venhamos aprender com esta epístola tão poderosa que nós temos em nossas mãos a partir de agora. Que Deus os abençoe e que acompanhe os próximos vídeos.